Saúdo nesse dia os meus estimados alunos e todos aqueles que têm acompanhado as nossas aulas de Escola Bíblica Dominical pelo nosso canal do YouTube. Hoje nós trataremos da segunda aula a respeito do tema Cosmovisão Cristã, a centralidade da Palavra de Deus. E o texto que nós temos estudado desde a primeira aula se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao versículo 17, que registra o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Interessante que esse trecho da Sagrada Escritura começa com a expressão tu, porém. Por que tu, porém? Porque deixa entender que outras pessoas, no contexto da carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, outras pessoas não vinham trabalhando na sua mente, nos seus corações, a palavra de Deus como algo a ser observado de forma absoluta, de forma plena e de forma séria. Por isso, Paulo diz, tu, porém, ou seja, diferentemente das outras pessoas, né? Por exemplo, o capítulo 3 de 2 Timóteo, né? Um pouco antes dessa passagem que nós lemos, Paulo fala, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Por causa da natureza, por causa dos eventos naturais, por causa de seca, de fome, de peste, não, por causa dos homens. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, parecendo bons, parecendo amorosos, parecendo preocupado com as outras pessoas, preocupados com a sociedade, na verdade, parecendo bons, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ou seja, pessoas que têm a aparência de serem piedosos, a aparência de se preocuparem com as outras pessoas, de se preocuparem com a sociedade, negam-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, não consideram a Deus como todo-poderoso. Não consideram a Bíblia como o guia, não consideram a Bíblia como o caminho da verdade. Negam a Deus o poder, negam a Deus a sabedoria, negam a Deus e aos cristãos os reconhecer
os valores que têm guiado a nossa sociedade de uma forma saudável, de uma forma que é agradável aos olhos de Deus. Então Paulo fala, tu porém, ou seja, você, Timóteo, seja diferente desses homens. Eles serão muitos. Nos últimos tempos, serão tempos difíceis. E olha a qualidade dos homens. Todos os homens, ou a grande maioria dos homens, será dessa natureza, egoístas, avarentos, arrogantes, ingratos, implacáveis. Tu, porém, permanece naquilo que te foste ensinado. Ou seja, tu, porém, permanece firme na palavra. Se você quer ser diferente desses homens, permanece firme na palavra. E lembra que desde a infância você foi educado nas sagradas letras, para que se tornasse homem sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Na primeira aula nós falamos que a palavra de Deus ela é inspirada. Hoje nós queremos tratar de mais duas qualidades da palavra de Deus, que é a sua autoridade e a sua indispensabilidade. A palavra de Deus é autoridade. Deus deu a palavra de Deus aos israelitas. Eles estavam deixando o Egito e agora se tornavam uma nação e seguiam o caminho de Canaã. Enquanto o povo de Israel ele esteve no Egito, ele vivia debaixo dos valores, princípios da cultura egípcia, porque era um povo cativo, era um povo escravo, mas agora esse povo precisava ter os seus valores, a sua cultura, as suas crenças reconstruída. E aí o que Deus fez? Deus, o Senhor Deus, se revelou ao seu povo no Monte Sinai. E nesse monte, por intermédio de Moisés, Deus deu a Israel os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Então, para princípio de conversa, Deus falou, olha, 10 mandamentos. Observem isso aqui. Isso aqui é extremamente importante. Se vocês querem ser um povo abençoado, se vocês querem viver debaixo de uma cultura, debaixo de valores, debaixo de princípios verdadeiros, fortes, leais, 10 mandamentos. Depois Deus também deu outras leis a Moisés. E declarou a Moisés, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor. Pois então, Moisés falando de Deus. O Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-o, pois, e cumpri-os. Ou seja, guardai os estatutos e juízos de Deus e cumpri-os. Porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 e 6. Então Moisés fala, se vocês guardarem os estatutos e os juízos de Deus, vocês serão pessoas, vocês serão um povo sábio e que tem entendimento. E essa sabedoria e esse entendimento será tão evidente que os outros povos, as outras pessoas que convivem com você, certamente dirão, essa gente é sábia e inteligente. Nos dias de hoje nós queremos isso. Nós queremos ser tão apegados à palavra de Deus. Nós queremos amar a palavra de Deus e praticá-la de uma forma tão agradável a Deus, tão aprovada por Deus, que as pessoas na sociedade possam olhar para nós e, vendo que nós somos cumpridores da palavra de Deus, dizer, esse povo, que é a igreja, é um povo, é uma gente sábia e inteligente. Por ser a palavra de Deus, a Bíblia atinge o âmago de todas as questões,
sendo capaz de convencer o ser humano do seu pecado e da graça do Senhor Deus em Cristo Jesus e torná-lo sábio para a salvação, bem como perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse o texto que nós lemos, né? A parte principal, essencial, o núcleo, o centro da palavra de Deus é esse, né? A revelação da graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Mas além disso, depois que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos ensinados, nós somos educados pela palavra de Deus a como caminharmos de forma aceitável ao Senhor. A Bíblia é utilizada, como nós falamos na aula passada, para nos educar de forma que nós nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. A Bíblia é a única autoridade que nos diz como glorificar o Senhor e ter prazer nele. Isso significa que ela tem a palavra final, ela está sempre certa. Por isso o apóstolo Paulo afirma que deveria ser amaldiçoado alguém que ensinasse algo diferente do que a Bíblia diz, mesmo que fosse um anjo descido do céu. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus é autoridade sobre todas as coisas. Olha, há 3 domingos passados eu tive a oportunidade de pregar na minha igreja, né? Estamos passando por um período de pandemia, então foi transmitido por uma live e eu estava abordando algumas questões a respeito da palavra de Deus. Existem dois modelos éticos reconhecidos na ciência, reconhecido pelos estudiosos da filosofia, da sociologia. O primeiro modelo ético é o prescritivo. O modelo ético prescritivo é aquele no qual as pessoas elas vão caminhar eticamente quando elas cumprem regras, quando elas observam regras. E o modelo que nós, cristãos, adotamos para nós é um modelo prescritivo, porque nós seguimos os ensinamentos e as orientações da Bíblia, da palavra de Deus. Nós cremos que Deus colocou na sua palavra a forma como ele deseja ser conhecido, adorado, e a forma como ele quer que os homens caminhem. Então essa é uma ética prescritiva, ou uma ética normativa, uma ética que nos diz o que nós temos que fazer. E existe um outro modelo ético, que é um modelo ético descritivo. O modelo ético descritivo estabelece padrões a partir da observação de fenômenos naturais e sociais. Então as pessoas observam, dentro desse modelo ético descritivo, as pessoas observam as coisas que acontecem, observam a natureza, observam a forma como a natureza se comporta, observam fenômenos sociais, como as pessoas se comportam, como elas se relacionam entre si, como elas se relacionam com a natureza, inclusive com a sua espiritualidade, e a partir daí extraem princípios de valor que elas reputam válidos como éticos para conduzir a sua própria vida. Ora, imagine a ética descritiva. Quando nós observamos a natureza, nós vemos, por exemplo, que os animais, em 99% dos casos, eles se associam em casais do gênero masculino e feminino para poderem formar um casal e se reproduzirem, terem filhos. E é natural que nesse ajuntamento exista a proteção dos filhos, né? A alimentação dos filhos, inclusive o treinamento dos filhos. Mas existem na natureza aberrações. Existem animais,
Existem seres vivos que se relacionam macho com macho, fêmea com fêmea. Mas isso é algo aberrante, é algo incomum e antinatural. E se eu observar a natureza e ver que esse fenômeno ele acontece, e entender que isso é algo que existe, e se existe algo natural, aceitável, eu posso entender ou posso adotar como um conceito ético para minha caminhada, para os meus princípios, para os meus valores de vida, que a formação de casais do mesmo sexo é uma coisa natural e aceitável. Então, a ética descritiva é um modelo perigoso, porque ela se baseia em valores relativos, em valores subjetivos, naquilo que eu observo e entendo como válido ou inválido, diferente da ética prescritiva, que é a ética que nós adotamos como cristãos reformados ao entendermos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se Deus fala que o homem foi criado, que Deus criou homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança, nós entendemos que Deus só criou 2 gêneros, macho e fêmea, e depois os uniu como um casal. E nós entendemos que com base nisso, o que a Bíblia nos prescreve é que nós façamos a mesma coisa. Então é só um exemplo dentre outros tantos que nós temos aí para diferenciar a ética prescritiva da ética descritiva. A palavra de Deus é autoridade sobre todas as coisas. Ela possui a última palavra nas questões espirituais, também na ciência, na natureza ou nas experiências humanas. Todas essas não podem contradizer a Escritura. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 4. Ainda falando a respeito disso que eu acabei de ler, e da ética prescritiva e da ética descritiva, vejam que muitas pessoas, dentro de uma visão ética descritiva, que elas às vezes nem sabem que guia o seu comportamento, o seu modo de vida, elas às vezes se guiam pela razão. Ou seja, para tomar decisões, o importante é o bom senso. O importante é o bom senso. Não é? Só que a Bíblia fala que a mente humana foi contaminada pelo pecado. Isso não quer dizer que nós não devemos ser inteligentes, racionais. A própria Bíblia diz: julgai todas as coisas, e julgamento demanda inteligência, avaliação, sopesar, pesar os valores, os prós e os contras. Mas tem pessoas que acham que podem viver com base no bom senso. Outro dia eu vi um pastor dizendo que ele não disciplina ninguém na igreja dele. Não disciplina. Ele conversa, ele orienta, mas disciplinar, ele não disciplina, porque ele acha que isso não é uma coisa produtiva. Ora, quando nós analisamos a palavra de Deus, ela nos fala a respeito da importância da disciplina na igreja. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, diz o seguinte: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então a disciplina é um ato de amor, porque Deus disciplina aquele que Ele ama, as pessoas que Ele ama. E o próprio Cristo atribuiu à igreja a responsabilidade de exercer a disciplina. No caso de faltas graves, no caso de faltas que causam escândalo,
que colocam em risco a credibilidade da palavra, da igreja, o nome de Jesus Cristo e, acima de tudo, que levam a pessoa a um caminho perigoso, a um caminho de pecado, a um caminho de escravidão. Cristo nos manda usar a disciplina para corrigir esse tipo de pessoa. Quem está vivendo dessa forma, né? Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17, Jesus diz: como se deve tratar a um irmão culpado? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te der ouvido, ganhaste a teu irmão. Então, se alguém peca contra você, vai lá e conversa com ele. E tenta convencê-lo de que ele está errado. Versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, se o sujeito ainda assim não se convencer, leva 2 ou 3 pessoas maduras, experientes, que sirvam de testemunha, ou seja, que te ajudem a exortar essa pessoa a voltar ao caminho da verdade. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Então, a repreensão ou a correção, ela começa individual, depois ela passa a um âmbito maior que envolve os irmãos, depois ela vai para a igreja. Então Cristo, ele atribuiu à igreja essa responsabilidade que a razão e o bom senso não pode desprezar. A igreja não pode abrir mão de uma autoridade que foi atribuída pelo próprio Cristo. E diz: e se este se recusar, ouvir também a igreja considera como gentio e publicano. Ou seja, não considera mais como um irmão. Não considera mais como um filho de Deus. Por quê? Porque a pessoa, de forma reiterada, teimosa e incessante, rejeita e tem rejeitado a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que ter cuidado, para não cairmos no modelo ético descritivo, que é um modelo que não se baseia na palavra de Deus como a norma pela qual, como as orientações, as normas segundo as quais nós devemos viver, é a razão, é o bom senso. O segundo perigo é a emoção. Ora, muitas pessoas se baseiam a sua vida e o seu comportamento nas emoções. Se eu estou triste, eu não louvo. Se eu estou feliz, eu louvo. Se eu estou desanimado, eu não oro. Se eu estou animado, eu oro. Mas a Bíblia fala: orai sem cessar. A todo tempo, nós devemos dar graças a Deus. Devemos louvar a Deus em todo tempo. Se eu estou com vontade de ir na igreja, eu vou. Se eu não estou com vontade, eu não vou. Mas a Bíblia diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Então, mesmo contra a nossa vontade, nós temos que lutar para fazer aquilo que a Bíblia nos prescreve, que a Bíblia nos ordena, que a Bíblia nos determina, e não sermos guiados simplesmente pelas nossas emoções. E por fim, as pessoas, em terceiro lugar, uma questão perigosa é seguir a experiência. Muitas pessoas seguem a experiência. Elas observam o que aconteceu na sua própria vida, ou na vida de uma outra pessoa, ou de outras pessoas, e veem que deu certo e querem fazer igual. Né? O sujeito, ele vê uma outra pessoa que se divorciou da sua esposa, que abandonou seus filhos, arrumou uma outra esposa mais nova, mais bonita, né? Se casou novamente, criou uma nova família, está feliz e fala: olha, eu vou seguir essa experiência porque deu certo para ele, pode dar certo para mim. Mas a Bíblia fala que nós somos feitos com a nossa esposa
a esposa com o esposo e o esposo com a esposa, um só corpo, uma só carne, uma só pessoa. E Jesus só nos autoriza a nos divorciarmos em caso de adultério ainda por causa da dureza dos nossos corações. Então, certamente, esse caminho não vai ser um caminho abençoado para essa pessoa. Aparentemente, pode parecer um caminho bom, mas nós temos que crer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e segui-la, porque a ela mesma diz que há caminhos que parecem caminhos de morte, mas ao cabo, ou seja, ao final, há caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas ao cabo, ou seja, ao final, são caminhos de morte. É o que está lá em Provérbios. Um outro aspecto importante que nós precisamos tratar para finalizar: a palavra de Deus é inspirada, a palavra de Deus é autoridade e a palavra de Deus é indispensável. A palavra de Deus é indispensável. Sem a Bíblia nós estamos perdidos. Sem a palavra de Deus nós apenas imaginaríamos como Deus seria e certamente erraríamos. O teólogo alemão Karl Barth, ele fala: Deus totalmente outro. Deus é o totalmente outro. Deus é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Ele é muito maior, ele é muito melhor. Mas quando nós cremos e observamos a palavra de Deus, nós já podemos aprender muitas coisas a respeito de Deus, que ele é bom, que ele é justo, que ele é misericordioso, que ele é gracioso. Mas o mundo não pensa assim. O mundo pensa: Deus é cruel, Deus permite a guerra, Deus permite a morte, Deus... Não foi Deus, foi o pecado do homem, é o pecado do homem. E o que mantém ainda o homem vivendo debaixo de uma possibilidade existencial é a graça de Deus. Sem a palavra de Deus, tentaríamos adivinhar como viver sabiamente e como distinguir o certo do errado, e cada pessoa teria sua própria opinião. É isso que a ética descritiva, que muitas pessoas seguem sem saber, vivem, né? Tentando adivinhar, tentando distinguir o que é certo e o que é errado, e cada pessoa acaba tendo a sua própria opinião, e aí surge aquela conversa de que tudo é válido, tudo é possível, desde que o que importa é o que está no coração, o que importa é agir com boa vontade, o que importa é tentar acertar, mas a Bíblia nos fala como acertar, e se nós obedecemos, nós vamos acertar. A palavra de Deus é indispensável, em primeiro lugar, porque as pessoas possuem a tendência de viver uma fé baseada em suas experiências particulares, isso nós falamos, mas sendo o coração do homem enganoso, jamais poderão viver uma vida que agrade a Deus com base em suas próprias experiências. Em segundo lugar, porque nada além da Bíblia, aplicada pelo poder do Espírito Santo, é capaz de convencer um homem do pecado e levá-lo a Deus. Engana-se quem tenta convencer alguém a se arrepender dos seus pecados. Né? O convencimento, né? A fé, a Bíblia fala, fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é pela ação do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, que o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Sem a Bíblia nós não teríamos isso. Nós não teríamos esse instrumento, né, que nos foi dado por Deus para, como está no texto que nós lemos, a repreensão, a correção e também para servir para a nossa edificação. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Apenas a Bíblia revela a vontade de Deus para o homem e aponta o caminho para a salvação. Então, nós vimos na aula passada e na aula de hoje que a Bíblia é uma palavra inspirada,
A Bíblia, a palavra é autoridade, nós devemos viver debaixo de uma ética prescritiva, observando a Bíblia como ela determina que nós vivamos para a graça de Deus, para a glória de Deus, e que também que a palavra de Deus é indispensável. Desejo que Deus abençoe vocês. Sinto saudade, muita saudade dos meus alunos, da minha igreja, mas tenho orado por vocês e peço que vocês continuem orando por mim, orando uns pelos outros e estudando a palavra de Deus para serem sábios e terem entendimento. Deus os abençoe em nome de Jesus.